Vamos lá. Hoje vai ser sobre ditadura civil militar. Ok? Ah, Depois das tentativas de golpear em 1954 o governo de Vargas, em 1955 o governo de Juscelino Kubitschek, ou mais conhecido como JK, finalmente em 1964, 10 anos depois da morte de Vargas, as forças golpistas tomam o poder no governo de João Goulart e instalam uma ditadura civil militar que durou mais de 20 anos. Né? Parafraseando aqui, durou exatamente 21 anos. Né? Continuando o texto. Até que o grandioso movimento popular das diretas já, em 1984, ou seja, logo no fim do período da ditadura, né, torna claro a vontade geral de voltar à democracia e, principalmente, eleger diretamente o presidente da República. Né, cabe destacar aqui que durante o período da ditadura civil-militar, né, não era que nem hoje que a gente elege diretamente o presidente da República. Né? Naquela época, o presidente da República era eleito a partir de votos indiretos, ou seja, votos que só cabiam ao colégio eleitoral, né? Votos que só cabiam aos senadores, aos deputados, tá bom? Que compõem o colégio eleitoral, tá bom? Então, basicamente, só quem votava para presidente nessa época da ditadura eram somente os políticos, ok? O povo não participava. Então, a gente chama isso de eleição indireta, ok? Então, a direta já foi um movimento de cunho democrático, né? Foi um movimento popular e ela pregava, né? Ela defendia a volta da democracia no sentido de voltar às eleições diretas para presidente da República, ok? Vamos dar continuidade então. O governo JK, tá, de 1956 até 1961, apesar do desenvolvimentismo, deixou como herança um quadro bastante complicado de inflação e crise econômica, sem contar, desculpa, a insatisfação do empresariado nacional, sufocado pelo apoio que o governo dava para as empresas estrangeiras e o descontentamento dos nacionalistas que consideravam que o país estava sendo entregue às multinacionais. Ok? Então havia uma classe, a elite, uma parte da elite brasileira, né, ficou descontente com o governo de Juscelino Kubitschek, porque o Juscelino Kubitschek passou a financiar o incentivo de capital externo para desenvolver, né, o setor industrial do país. Ou seja, o Juscelino, ele em vez de preparar terreno econômico para poder alavancar o setor, o empresariado nacional, né, o empresário brasileiro, em vez de fazer isso, o que ele fez? Ele abriu as portas do país para que o empresário estrangeiro, né, quando falamos de empresário estrangeiro, né, eu estou querendo dizer os Estados Unidos, a França, a Alemanha, né, o Japão, para entrar no Brasil e desenvolver as suas fábricas, né? Então, por isso que você tem todas as marcas de carros hoje que circulam nas ruas são marcas internacionais, tá? Volkswagen, Fiat, Chevrolet, né, Toyota são marcas internacionais. Justamente por quê? Porque no governo de JK, naquela época, ele abriu as portas para que as empresas estrangeiras pudessem criar suas fábricas aqui e aí então incentivar a indústria nacional, tá? E aí, nesse sentido, o empresariado nacional, né, os empresários brasileiros, ficaram de lado, né, porque faltou apoio do governo, ok? Então, continuando. Com a música de Varre, 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 Vassourinha, o povo já está cansado de sofrer. Jânio Quadros, dessa maneira, vence a tumultuada campanha eleitoral de 1960 com a mais expressiva votação até então alcançada por um candidato à presidência da República. Lembra que a gente ainda não está no período da ditadura civil militar, a gente está no período 4 anos antes de haver o golpe da ditadura civil militar, ok? Vamos aqui. No entanto, vivendo intenso relacionamento com os partidos que o apoiavam, principalmente com a velho DN, né? O DN era um partido que era opositora ao Getúlio Vargas, ok?
7 meses depois, declara sua renúncia ao cargo, segundo ele, obrigado por forças terríveis, que não haviam aceitado o fato de Jânio Quadros ter condecorado Che Guevara. Ou seja, a UDN fez pressão em cima do Django, né? Porque o Django não, o Jânio, a UDN fez pressão em cima do Jânio porque o Jânio estava se aliando, não é que estava se aliando, mas o Jânio ele estava com algumas relações com países cuja ideologia é contrária à ideologia que a elite brasileira quisesse que o governo seguisse, tá? A elite queria que o governo brasileiro, né, o governo de Jânio, né, seguisse a ideologia norte-americana, tá? Da democracia liberal. Só que existiam alguns países, naquela época eram os países socialistas, como Cuba, por exemplo, né? E Jânio, ele condecorou Che Guevara, né, com a medalha do Cruzeiro do Sul, algo assim, né? E aí isso incomodou muito, né, parte da elite brasileira, né? E a UDN fez pressão e Jânio acabou renunciando, né? Uh, mas, como ironia da história, o vice-presidente da República era João Goulart. Então veja só, a UDN, né, fez pressão em cima de Jânio para o Jânio sair do governo. Né? Por quê? Porque Jânio estava transparecendo, estar se alinhando a uma ideologia contrária da ideologia que a elite brasileira queria que o governo seguisse. Só que, como ironia da história, né, o vice-presidente de Jânio, né, era de uma linha ideológica contrária da ideologia da elite brasileira, da ideologia da UDN. Né? Qual é a ideologia da UDN? Democracia liberal norte-americana, ok? Capital aberto, mercado livre mercado. Já o João Goulart, ele era de uma linha ideológica desenvolvimentista, não era nem socialista nem comunista, era desenvolvimentista. Era uma linha ideológica diferente da linha que a UDN queria que um político tivesse no governo. E aí, como ironia da história, o vice-presidente da República, João Goulart, do PTB, ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, né, ele era considerado comunista pelas Forças Armadas e setores conservadores daquela época, mas ele não era comunista, ok? Mas era considerado naquela época pelas Forças Armadas porque eles viam ele como comunista, mas de fato ele não era comunista. Poucos dias depois da renúncia de Jânio, 3 ministros militares manifestaram publicamente ser contrários à posse de Jango à presidência da República. Eles não queriam, né, a UDN, que é o partido, né, que apoiou Jânio, né, e depois Jânio renuncia e aí entra no lugar de Jânio João Goulart, que era de um partido cuja ideologia era totalmente diferente da ideologia pregada pela UDN, né? Quando Jânio foi se apossar como presidente, porque ele era o vice, né? Os 3 ministros militares que faziam parte da ideologia, né? Faziam parte aí do lado da UDN, né? Se manifestaram publicamente sendo contrários à posse de Jango, ok? E aí, para resolver esse impasse da oposição, né? Foi criado o parlamentarismo, a fim de impedir que o presidente governasse o país. Né? Lembrando que a República Federativa do Brasil é uma república presidencialista. O que significa isso? Que você tem um presidente. Tá? Você elege um presidente, o presidente é chefe do poder executivo. No parlamentarismo já é completamente diferente. O parlamentarismo não se mostrou um sistema estável e foi negociado entre políticos e militares à volta do presidencialismo através de um plebiscito que aconteceu em janeiro de 1963. Com a vitória do presidencialismo, Jango volta a presidir o Brasil, mas deixa o poder em 1964 com o golpe militar. E o Brasil passa a ser governado por uma ditadura militar, com poderes para caçar mandatos, suspender direitos políticos, para decretar estados de sítio e obrigar o Congresso a aprovar emendas constitucionais, silencia e persegue qualquer movimento contrário ao golpe de 64. O golpe aconteceu da seguinte maneira: lá em março de 1964, no final de março para abril, Jango fez uma viagem à China. Durante essa viagem, os militares invadiram, né, o palácio do presidente, né, e tomaram o poder. Quando o Jânio voltou, né, o Brasil já estava
já estava no governo militar, o Brasil já estava em uma ditadura, porque os militares já tomaram o poder e não deixaram, né, o Jango voltar à presidência. E aí o Jango se exilou e daí a gente tem o início do golpe militar e aí a gente tem o início da ditadura militar, ok? Apesar da repressão promovida pela ditadura, com o passar do tempo, a resistência ao novo regime cresce nas fábricas, no campo, nas escolas e nas universidades, na música, no teatro, nas organizações políticas e na sociedade de uma maneira geral, até a conquista da redemocratização do Brasil. Ok? Com base no texto, responda as questões abaixo. Segundo o texto, o que o movimento popular da direta já reivindicava? Basicamente, o movimento popular da direta já, ela reivindicava, né, as eleições diretas para presidente, porque a direta já foi um movimento popular de vários estudantes, professores, de artistas, de intelectuais, né, que se organizaram para querer a volta da democracia, porque durante o período da ditadura militar você não era um período democrático, né, as pessoas não elegiam os próprios políticos, né? Não elegiam nem o próprio presidente, tá? Então, a direta já foi um movimento que quis aí reivindicar a volta da democracia ao país. Por que Jânio Quadros renunciou? Ele renunciou, né? Porque ele sofreu aí uma pressão política da UDN. E aí então ele publicamente, no momento que renuncia, ele diz aí que foi obrigado a renunciar por forças terríveis, tá? Só que essas forças terríveis, na verdade, era a UDN, né, que forçou ele a renunciar, porque não aceitava o fato de Jano ter condecorado Che Guevara e ser contra a intervenção norte-americana em Cuba e ter reconhecido a URSS, né, que era a União Soviética, que hoje é a Rússia. Tá? Então, por isso que ele renunciou. Para que foi criado o parlamentarismo? Justamente para impedir a posse do presidente João Goulart ao poder, ok? Qualquer dúvida, tamo aí.